Oi, gente, bom dia, beleza? Como vocês estão? Ei, pessoal, hoje tá ruim, hein? O domingão feio. Domingão tá feio, hein? Chovendo, não dá pra sair, não dá pra andar. E aí eu vou dar uma voltinha ali só pra falar de uma coisa aqui importante, que vocês vão me dar razão ou não. Comenta aí, tá, gente? Pessoal, é o seguinte. Peguei um palio pra arrumar. Peguei um palio pra arrumar. E um paliozinho velho, né? Palio 99. Mas aqueles motor Fiasa, né? Bom aqueles carros, hein? Tá lá na minha garagem. Pra dar uma manutenção nele, dar uma geral nele, né? E aí eu troquei, comecei a trocar, comecei a abrir, né? Abrir o capô para ver o que eu poderia trocar. É esses carros de pessoal do prédio, né? Gente de prédio que mora em prédio, eles não tem como mexer no carro. Aí quebrou, eles vai deixando, quebrou, eles vai deixando. Não que eles não sabem mexer, não que eles são não que eles não queiram mexer. É que lá em prédio não pode, né, mexer em carro na garagem. Quem mora em prédio sabe, né? Quem mora em prédio sabe que dentro do prédio não pode mexer em carro. E aí o morador foi deixando. E aí eu peguei esse Uno para dar uma arrumada. Gente, olha, o Palio tava mais complicado do que tudo na vida. Tive que trocar, pessoal, todos os sensores, óleo, filtro de óleo, vela, cabo de vela, abri o kart, estava vazando. E o kart lá, gente, quem conhece sabe, né? Tem um pescadorzinho, e aquele pescadorzinho tem uma peneirinha. Tem uma peneirinha, tem um pescador e tem a peneirinha para filtrar as impurezas, né? Acredita que o mecânico desse carro aí, ele tirou a peneirinha. Eu não sei como esse motor não ferrou tudo. Então, gente, eu fui obrigado a dar uma geral no carro, dar uma geral. Aí troquei os sensores, né? Sensor de temperatura, sensor de ar, sensor de sonda lambda. Troquei um monte de coisa. Agora tá bom, o motor tá bom. Mas, pessoal, ó, eu vou dar um conselho aqui pra vocês que tem carro. Eu vou ver se eu... Mas hoje o dia tá feio, hein? Ó, gente, dá uma olhadinha no seu carro, dá uma pesquisada, vê lá o que tá acontecendo. Não leva pro mecânico na última hora. Não tem jeito. Só se você não puder fazer mesmo, se você não tiver garagem, né? Como tem esse Palio aí desse morador que não tinha garagem, aí foi adiando e o Palio tava todo ruim. Ainda bem que, né, que a gente mexe com honestidade, com carinho. Ah, polícia, blitz. E aí, pessoal, mexa no seu carro, troque. Se for para trocar vela, troque. Na verdade, eu vou dar um conselho aqui, gente. Chega no mecânico e fale assim, ó, passa o scanner aí. Aí ele vai passar o scanner para você. Aí
ele vai dizer, ó, é vela. Você vai lá e troca a vela. Tá bom, então, muito obrigado. Aí troca a vela. Ou então você chega pra ele, seja honesto também, né? Você fala assim, ó, eu vou lhe pagar pra você passar o scan. As peças que vai colocar sou eu. E você compra as peças, pessoal. Não deixa o mecânico colocar, não. Não que todos são assim, né? Mas é bom você mexer no seu carro. Porque quando você mexe, além de você aprender, você tem certeza que a peça está trocada. Então, seria bom. Eu hoje, é que eu fiz um pequeno curso de mecânica, né? Já justamente para isso, né? Eu fiz um cursinho de mecânica. E não para ninguém me enganar, né? Mas para ter uma noção da coisa como funciona, para trocar as peças. Ó, eu tive pensando aí, esse servicinho que eu fiz aí nesse carro, nesse Palio aí, mais ou menos eu ia gastar aí uns R$900 de mão de obra. R$900 de mão de obra. Então eu já economizei isso aí. Aí eu penso assim, ó, já que eu vou economizar de mão de obra, eu vou colocar as peças que eu preciso, que o carro precisa, né? E aí aí você leva lá no scan, manda o cara escanear, paga pro pessoal escanear e você mesmo compra a peça. Mas seja honesto também, diga assim, ó, quanto você cobra pra passar o scan aí? Mas quem vai trocar as peças sou eu. Bem, ele vai olhar, vai ver, é obrigação dele, né? Porque você tá pagando, né, gente? Você tá pagando. Aí ele vai falar pra você assim, ó, precisa trocar as velas, precisa trocar cabo de vela, precisa trocar o sensor de temperatura. Vai lá e compra o sensor, compra as velas, você mesmo coloca. Ou seja, a mão de obra dele, ele não tá errado de cobrar a mão de obra, porque ele paga aluguel, paga funcionário. Mas só que tem funcionário também, pessoal, que eles não colocam a peça. Eu fui levar minha moto pra trocar a vela, né? E eu tinha comprado a vela, só que eu fiz o teste lá, fiz 3 riscos na vela, né? Aí falei pra ele, ó, troca essa vela aí. Aí ele falou assim, a vela, não lembro quanto foi a vela é tanto. Eu fui lá e falei, não, eu tenho uma vela aí. Dei a vela pra ele. E aí, por curiosidade, eu cheguei em casa, tirei a vela, pois não era a vela, ele colocou a mesma vela. Então, funciona isso, é assim que funciona a coisa. Tem mecânico honesto? Tem. Parabéns pelos honestos, parabéns. Os mecânicos que eu indico são honestos de verdade. Eu tenho um mecânico honesto, que ele fala assim, ó, Beto, tá acontecendo isso e isso com o seu carro, e é assim. Mas nem todos é assim, pessoal. Por quê? Porque hoje em dia o brasileiro, de um modo geral, ele pensa muito no bolso, na grana. Um caso que aconteceu, pessoal, eu vou dar um caso que aconteceu, gente. O cara levou o carro dele pro mecânico. Aí o mecânico fez um serviço, só que o serviço não ficou bem feito. Só que quando ele voltou lá, não era aquele problema, era outro. Aquele ele tinha resolvido, mas ele deixou aquele serviço pendente. Ou seja, ele fez o serviço, mas deixou o outro já para ferrar. Para quê? Para ele voltar lá. Aí ele foi lá, o cara cobrou de novo R$150, R$200. Aí cobrou os R$200, fez o outro serviço e deixou outro serviço a desejar. Olha só que malandro o cara é. Aí deixou outro serviço a desejar. Aí o cara não foi mais lá. Falou assim, não vou mais lá não. Aí encostou o carro na garagem, começou a mexer no carro. E ele falou que nunca mais leva mecânico, só
Olha pra você ver, pessoal, até uma retífica de bloco, se você tiver tempo. Agora, se você anda com carro, se você trabalha com carro, aí não tem jeito. Mas se você tiver tempo, coloca o seu carro na garagem, desmonta tudo, vai tirando foto, filmando o que você tira, o que você não tira, da onde você tira, da onde você não tira, e vai fazendo aquele vídeo com calma, porque você não é profissional, né? Com calma, vai trocando as coisas e aí você tem certeza que trocou. Agora mesmo, ó, o Palio lá precisou trocar o sensor sensor de ar, né? Sensor de ar. Depois eu mostro pra vocês aí no vídeo aí. E aí eu já pedi, né? Pedi pela internet, porque também não tenho tempo de estar correndo atrás desse negócio. Aí fui lá, comprei, hoje vai chegar hoje, amanhã, hoje vou colocar, hoje à tarde ou amanhã, né, que é feriado. Vou colocar ele. E então, pessoal, é assim que funciona. Aí eu tenho certeza que é, quer dizer, se fosse outro, o que que fazia? Dava uma limpeza ali no sensor de temperatura, porque você pode limpar também, né? Limpa o sensor de temperatura, coloca um WD, coloca gasolina, dá um enxágue nele bem limpinho, coloca de volta, tá funcionando. Mas a gente que é dono de carro, nós não quer peça para isso, vou arrumar depois. Eu mesmo no meu carro eu coloco peça nova, tô nem aí. Negócio de gambiarra, não sei o que. E outra, pessoal, compre peça genuína, peça original. Não compre peça paralela, porque você se dá dois dinheiro gasto. Então, gente, ó, conselho: se você for fazer alguma coisa no seu carro, faça você mesmo. Olhe no YouTube, tá? Você acredita que outro dia eu fui levar o meu carro? Eu tenho dois carros, né? E o cara não sabia mexer, o próprio mecânico, né? Não sabia mexer no carro e tava no YouTube lá pesquisando, olha só. Aí eu falei pra ele: você tá fazendo o que aí? Ele falou assim: não, tô olhando os vídeos aqui porque eu não tô conseguindo resolver esse problema. Olha que cabeça. Eu falei: já que você que é mecânico pesquisa, eu vou pesquisar, eu mesmo vou fazer. Então foi daí em diante que eu comecei a fazer os meus serviços. Aí fiz um pequeno cursozinho, né, de mecânico, e agora eu mexo nos meus carros. Moral da história, pessoal: o Palio tava ruim, viu? Tava péssimo. Mas o morador, não é que o morador é desleixado, é que ele não tem, além dele não ter tempo em garagem de casa, de apartamento, de prédio, não pode mexer em carro. E ele achou assim: pô, mas eu tô levando esse carro direto na oficina, ninguém tá dando jeito. Aí ele me vendeu o carro. Gente boa, viu? Abraço aí pra você, não vou falar o nome, que eu não sei se ele autoriza eu falar o nome dele. Mas abraço pra você, você é 10, boa gente, amigão, viu? Mas é isso aí, gente. Ó, o vídeo de hoje foi pra isso, só pra falar que se você precisar mexer no seu carro, fazer um serviço no seu carro, mexa você mesmo, tá bom? Tem coisas fácil, super fácil de fazer: troca de óleo, troca de vela, troca de cabo de vela, troca de sensores. Sensor só é você desrosquear, tirar o chicote, desrosquear e colocar de novo. Só que você tem que passar o scan. Se você não tem um scan, eu tenho um scan na minha casa, eu comprei um scan. Se você não tem scan, você manda escanear, paga R$60 para escanear e aí manda e aí você compra a peça que tá faltando lá. Simplesmente assim, nada demais. Beleza, gente? O vídeo de hoje foi isso aí. 1, 2, 3, mundo pequeno. Dá um like aí no canal, ó. Dá um like, dá sua opinião aí, porque agora todos os vídeos que eu vejo no YouTube eu meto like lá para ajudar todo mundo. Agora eu tô ajudando todo mundo. Tô me inscrevendo, fiz 1000 inscritos. Eu agradeço a vocês pelos esses 1000 inscritos. Tô querendo chegar aí na faixa de 2000, só que eu tô sem conteúdo ainda, né? Por enquanto tô sem conteúdo.
Eu queria mostrar uns vídeos lá do Palio que eu tô fazendo, mas eu não acho legal, não tô, porque eu no Palio de Kombi eu manjo, né? Mas Palio eu ainda tô aprendendo ainda, então possa ser que eu dê conselho errado e aí eu não quero fazer isso, não quero prejudicar ninguém, gente. Beleza? Então é isso. Dá o like no canal, se inscreve aí se você quiser e tamo junto, ó. Tem uma Kombi 1, 2, 3 Mundo Pequeno, a Kombi Dona Lu, já na estrada, mais vídeo lhe aguarda. Abraço a todos, 1, 2, 3 Mundo Pequeno.